Ele era a coluna de fogo para os guiar, para os aquecer. Então Jesus estava ali. Mas hoje muitos estão ferindo a rocha novamente, e esta rocha é Cristo Jesus. Jesus te ama, meu irmão, minha irmã, e quer te salvar. Ezequiel chega a dizer, lá a palavra de Deus: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Convertei-vos, pois por que razão morrereis? Por que razão iremos morrer, meu irmão, minha irmã? Nas nossas ignorâncias, nas nossas incredulidades, enquanto há um Deus clamando, chamando o seu povo para um arrependimento, para uma fé apostólica, para um batismo apostólico verdadeiro, no fundamento da palavra, na sã doutrina. Nós vemos que lá no Egito, quando o anjo da morte estava passando, ele ordenou para que aquele povo marcasse suas casas nos umbrais, marcasse com sangue. Aí a morte passaria por alto. Os filhos de Deus são marcados, os filhos de Deus têm um sinal. Hoje o povo está deixando passar, como diz o profeta de Deus, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. A palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo anunciado, as pessoas não estão nem atentas, mas isto é a Bíblia se cumprindo. No tempo de Noé foi assim, ele pregou para a geração de 120 anos, ele ficou ali fazendo a sua arca, conforme Deus ordenou, e pregando o arrependimento. O povo falava: esse velho está louco, lá no deserto, em chão seco, a terra seca, fazendo a arca enorme, dizendo que este mundo vai acabar, que Deus vai destruir tudo. Eles duvidaram, eles zombaram, eles desacreditaram, mas quando ali Deus fechou a porta da arca, eles já tinham cruzado a linha da misericórdia. E quando nós cruzamos, meu irmão, minha irmã, a linha da misericórdia, já não resta mais sacrifício, já não resta mais perdão, porque passou da linha da misericórdia. E a palavra diz: se você ouvir de hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Eles ouviram por 120 anos, imagina, e não deram crédito. Jesus também diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Bebiam, casaram, andavam-se em casamento, e prostituições, e coisas e tais, mas Deus ainda está nos dando escape, está nos dando tempo para se arrepender. Desperta, jovem, desperta, mocidade, desperta, povo de Deus. A voz ainda te chama suavemente. Aceite Ele como teu Salvador hoje, como teu advogado, para amanhã não sentar na cadeira do réu e receber Ele como juiz, porque será tarde, será difícil naquele dia. Então nós queremos dizer: veja Rabé, quando Josué e Caleb entraram naquela cidade, ela guardou, protegeu os filhos de Deus, escondeu. Eles deixaram o cordão para ela como sinal, e disse para ela: deixe isso na janela a qual nós entramos, para que possa ser como sinal naquele dia, quando a cidade for invadida. Nada, nenhum mal vai acontecer com você. E ali ela fez isso, ela creu. A cidade toda pereceu, mas ela foi salva, e sua família também, porque a palavra de Deus não tem compromisso com o homem que está fora de sua palavra. Deus não tem compromisso com a mulher que está fora de sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então ela aceitou a palavra de Deus, e Deus estava ali comprometido com ela para livrá-la da morte. E assim sucedeu. Hoje também, por isso que nós temos que estar, meu irmão, minha irmã, debaixo do sinal. Não deixe esse sinal passar por alto, receba o sinal, e Deus nos salva um filho, uma filha hoje para perder amanhã. Se você é um salvo, você é um salvo, Deus te salvou. Tem um céu esperando por você. Jesus diz: eis que vou preparar lugar para que onde eu estiver, sejais vós também. Aleluias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. Então este é o Deus que anunciamos. O profeta de Deus chega a dizer assim: aqui, se o sinal não estivesse exposto, então o pacto não era efetivo. Devia estar, porque se você diz que crê e não segue as instruções da palavra, então você não crê. Veja aí, se você diz que crê no Senhor Jesus Cristo, mas não segue as instruções da palavra, então você não crê.
A tua fé é uma fé imatura, que Deus quer que nós creiamos nele. Você diz que crê e não segue as instruções da palavra, então você não crê. Vê, ainda que você seja incircuncidado, embora tenha se afiliado, embora seja batizado, tenha feito todas as coisas, assim não o bastante. Esse é o sinal, o Espírito Santo. Hoje o sinal para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo. Não deixe esse sinal embora, não deixe ele se afastar de você. É tão difícil para você receber o Espírito Santo de Deus no seu coração, mas para ele sair é fácil. Então, se hoje ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. O profeta diz aqui ainda que o Espírito Santo é o sinal positivo que seu cordeiro morreu e que você recebeu sobre si o sinal, porque sua própria vida está em você. Está vendo? Não há nada manufaturado, não há fingimento, não há imitação. Está aí, você sabe disso, você sabe disso, o mundo sabe disso. O sinal está aí, os sinais estão aí, meu irmão, os sinais estão aí, minha irmã. Aceite hoje, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo apostólico, Santa Ceia Bíblica, o vinho tinto, o pão asmo e o lava-pés. Muitos dizem que o lava-pés foi ato de caridade, mas não, Jesus diz diferente, ele deu um mandamento. Em São João, capítulo 14, ali, verso 4 diante, ele vai falando: se eu, Senhor, lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Porque não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se vós que souberdes destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aleluia. Então, bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, se souberdes essas coisas. Se souberdes e as fizerdes, bem-aventurado é você. Amém? Então, esta é a mensagem que os ouvintes acabam de receber também da voz do sétimo anjo. O anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que o Senhor prometeu que enviaria nos últimos dias e traria o seu povo a uma fé perfeita, uma fé apostólica, um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo bíblico, Santa Ceia Bíblica, o vinho tinto, o pão asmo, um pão sem fermento, um vinho puro, não é vinho de uva, um suco como muitos dão. Muitos cantam na ceia, pois um vinho sem mistura ele dá, mas na hora de dar a ceia dá um suco, tira o vinho. Então o vinho é mandamento bíblico, que é a palavra, não é suco de uva. Você não entra lá, dá o suco da uva, não, é o vinho tinto do pão asmo. Então que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu irmão, povo desta cidade maravilhosa. Que a palavra de Deus possa fluir em seus corações, que possa brotar uma fé perfeita, uma fé não fingida, uma fé que crê na palavra, que pontua tudo com amém. Está escrito eu creio, se batismo no Senhor Jesus Cristo eu creio, Santa Ceia Bíblica, biotismo, pão asmo eu creio, lava-pés está escrito eu creio, se não fizer não tem parte comigo, diz o Senhor Jesus. Então se nós não cumprirmos esses requisitos, nós não temos parte com Deus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E graças a Deus, que Deus abençoe a todos. E até próximo domingo ou sábado, talvez estaremos aqui, se o Senhor permitir. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, porque é a fé que vence o mundo. Com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo. Graças a Deus. Deus abençoe.